Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Bruno, de 16 anos, num sábado, marcou uma noitada com 5 colegas em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A festa foi animada e, de madrugada, quando voltavam para casa, sofreram um acidente quase fatal. O carro onde estavam entrou por debaixo de um ônibus e, apesar de ninguém ter morrido, Bruno e seus companheiros sofreram ferimentos gravíssimos. Em Bruno, além de cortes pavorosos pelo corpo, havia também a perda de 2 dentes da frente. Quando percebeu que tinha ferimentos sérios e que havia perdido os dentes da frente, entrou em pânico e só gritava: Doutor Ricardo, Doutor Ricardo. O meu irmão gêmeo, Ricardo, era o dentista do Bruno. Ele havia acabado de fazer um tratamento dentário que deixara a sua dentição muito bonita. Então, às 5 da manhã de domingo, tocou o telefone na casa do Doutor Ricardo. Era a mãe do Bruno, desesperada, contando acerca do acidente, pedindo socorro. Depois da alta hospitalar, Bruno compareceu ao consultório do meu irmão, acompanhado da Mana. Combinou com ela que ficaria calado. Estava triste, deprimido, porque lhe sobraram 2 terríveis cicatrizes pelo corpo e a falta de dentes. Já na cadeira do consultório, meu irmão olhou para o Bruno e disse: Rapaz, você está envergonhado porque tem 2 grandes cicatrizes? Que é isso, rapaz? Então abriu o jaleco, abriu também a camisa e lhe mostrou as grandes marcas da sua cirurgia cardiovascular realizada anos atrás. Voltou-se então para o Bruno e lhe disse: Eu não sei se suas cicatrizes são tão grandes e tão feias como essa, mas quando olho para elas, em vez de me envergonhar, de lamentar ou de me rebelar contra Deus, eu sorrio e as agradeço a Deus de todo o meu coração. Sabe por quê? Porque são marcas da graça de Deus na minha vida. Se eu não tivesse essa cicatriz enorme, você não estaria aqui na minha cadeira tratando dos seus dentes hoje. Essa cicatriz foi a maneira que Deus providenciou para preservar a minha vida, assim como as suas cicatrizes são também as marcas do amor e do cuidado de Deus, que não permitiu que você morresse num acidente tão grave. Logo depois que meu irmão contou essa história, ele disse que contou essa história para uma colega que na época era coordenadora de implante dentário dentro da então Universidade Gama Filho. Naqueles dias, implante dentário era algo novo no Brasil. Ela, a colega, se interessou pela história do Bruno e ele foi um dos primeiros a ser beneficiado pelo programa de treinamento de implante dentário dos alunos pós-graduados naquele curso na Gama Filho. Hoje, como meu irmão gêmeo, eu carrego também 3 cicatrizes. Não são tão grandes e nem tão aparecidas, mas falam da minha cirurgia cardiovascular feita há alguns anos passados. São feridas da graça de Deus. Os médicos me disseram que eu poderia ter um infarto fulminante sem sequer ter dado conta de que estava com um grande e grave problema cardíaco. Então eu olho para elas hoje e agradeço a Deus por tamanho cuidado. O profeta Isaías nos fala das chagas repugnantes que Jesus levou sobre si na cruz, a ponto de as pessoas evitarem olhar para o seu rosto, pois não havia qualquer beleza física na sua aparência. Então Isaías conclui: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olho sim para as minhas cicatrizes e agradeço o cuidado de Deus, mas recordo as chagas de Jesus Cristo e o louvo muito mais ainda por saber que aquelas chagas foram o meio que o Pai conseguiu o perdão completo dos meus pecados e providenciou a minha vida eterna com Ele.
Você tem cicatrizes? Você tem marcas? Quem sabe não são marcas do cuidado de Deus por você. Vamos orar? Pai, queremos te louvar porque Jesus foi ao Calvário, tomou a cruz, sofreu e morreu em meu lugar, em nosso lugar, e o castigo que era nosso, ele tomou sobre si. Muito obrigado, porque essa maldição caiu sobre ele e pertencia a mim. E obrigado porque ele nos dá vida. Então nós queremos colocar nosso coração grato diante do Senhor por tudo isso e por tantos outros cuidados que o Senhor tem sobre nós. Talvez eu e meus amigos que pacientemente me ouvem possam pensar em marcas do amor de Deus nas suas vidas e possam se voltar para o Senhor nesta hora em gratidão por tamanho cuidado e tamanho perdão. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Colocamos essa semana no teu altar e pedimos a tua bênção para ela. Pedimos isso pelos méritos de Jesus, em nome dele. Amém e amém. Tenha você uma ótima semana.